Bem, pessoal, meu nome é Patrício Garcia. Eu fiz bacharelado em Ciências Biológicas na Federal do Maranhão, junto com o Fernando. E também fiz parte da graduação sanduíche na Universidade da Califórnia, em Davis, pelo finado Ciências Sem Fronteiras. E lá eu peguei gosto por estudar fisiologia, mas ainda com foco na herpetofauna. E daí eu vim para cá, para São Paulo, para a USP, para fazer trabalho de herpetologia com foco em fisiologia. Fazendo meu mestrado com esse tema e agora estou fazendo meu doutorado nisso. E agora vamos para a nossa aula. Bem, pessoal, agora nessa minha primeira aula vou conversar com vocês um pouco sobre ectotermia em anfíbios e répteis. E embora eu tenha falado aqui agora ectotermia, eu vou falar de termorregulação em geral em anfíbios e répteis, não apenas me limitando a falar de ectotermia. Bom, qual vai ser o conteúdo dessa aula? Primeiramente, vamos conversar sobre o conceito de termorregulação, sobre a capacidade termorregulatória dos organismos, vamos ver alguns conceitos importantes desse tema. Em seguida, vou convidar vocês a fazer uma certa reflexão sobre o uso de algumas terminologias no que se refere a répteis e anfíbios, pelo mesmo contexto de termorregulação. Vai ser uma parte menos teórica e mais para discussão mesmo. Gostaria de convidar vocês a refletir sobre o uso de alguns desses termos que eu considero já, de certa forma, inadequados dentro das ciências. Em seguida, vamos falar das trocas de calor do organismo com o seu ambiente, como é que eles conseguem se aquecer, répteis e anfíbios. E em seguida, vamos falar de mecanismos termorregulatórios que ectotérmicos utilizam para regular a própria, regular a própria temperatura. Então, vamos nessa. Primeiramente, sobre a termorregulação, capacidade termorregulatória dos organismos. Bom, termorregulação é a capacidade dos organismos de regularem a própria temperatura, garantindo o funcionamento de funções vitais, em que temos organismos que conseguem manter uma faixa estreita de temperatura, mas existem aqueles que deixam a temperatura corpórea variar de acordo com o ambiente, não investindo tanto em mecanismos termorregulatórios. E agora vamos ver sobre como é que esses animais são divididos. Primeiramente, conceitos importantes para sabermos em relação ao controle da temperatura. Os animais podem ser divididos em homeotérmicos, em que eles vão conseguir manter uma temperatura corpórea constante dentro de uma faixa bem estreita, como exemplo em aves e mamíferos. E nessa imagem podemos ver o bobcat, que é um lince da montanha, em que sua temperatura corpórea ali está em torno de 37 graus e não varia muito, apesar da diferença da temperatura no ambiente. Mas também podemos ter animais piscilotérmicos, cuja temperatura corpórea vai variar com o ambiente, como muitas espécies de répteis e anfíbios, em que, conforme a temperatura do ambiente vai mudando, eles vão também ajustando a própria temperatura corpórea. Vai seguindo esse gradiente. Certo, mas a verdade é que na natureza a história é um pouco mais complexa. Esses conceitos não são tão rígidos assim. E uma dúvida que eu exponho agora para vocês é: então, considerando esses conceitos, todo mamífero ou ave é um homeotérmico? E todo réptil ou anfíbio é um pessilotérmico? Não. Temos casos e casos na natureza. A diversidade é uma coisa linda. Primeiramente, vamos falar dessa espécie aqui, chamado demônio espinhento, uma espécie de lagarto deserto que ocorre lá na Austrália, chamada de Moloch horridus, em que ele consegue manter uma faixa bem estreita de temperatura corpórea, em que é em torno de 33 graus Celsius, não variando muito além de 3 graus. Então, são animais que conseguem manter uma temperatura corpórea ali constante, mesmo não sendo animais endotérmicos, não sendo aves ou mamíferos. E uma coisa muito interessante, a título de curiosidade sobre o nome dele, que Moloch vem de um deus de Canaã, para qual povos antigos faziam sacrifícios, e Horridus, do latim, quer dizer eriçado. E embora ele tenha essa aparência realmente não muito simpática, e esse nome ainda é um pouco mais assustador, chamado de demônio espinhento, esses animais não passam de 15 centímetros de comprimento, então não tem muito problema com eles. A menos que você tente pegar com as mãos nuas. Certo, eu mencionei um caso então de um réptil que ele pode ser considerado um homeotérmico, por conta da manutenção da temperatura constante no ambiente. E mamíferos. Nós temos também mamíferos pessilotérmicos, como é o caso do rato topeira pelado, esse animal lindo aqui, muito simpático. Não sei se você já viram o desenho aqui em Impossible, que ele aparece como um mascote de um dos personagens. Heterocephalus glaber. O que ocorre com esse animal? Esses animais eles vivem em tocas, embaixo da terra,
E a temperatura corpórea deles vai variar de acordo com a própria temperatura da sua toca. E isso não causa muito problemas para eles, porque a temperatura onde eles ficam, ela não varia muito. Por isso, não há essa pressão para que eles possuíssem mecanismos termorregulatórios, que são muito dispendiosos. Esses mecanismos custam muito energeticamente para os animais. Beleza. Então, passamos da presença de uma temperatura corpórea constante ou não para agora outro grupo de conceitos, no que tange aos mecanismos de termorregulação. Temos, primeiramente, os endotérmicos, conhecidos mais são as aves e mamíferos, em que eles conseguem utilizar o próprio calor metabólico para aumentar a temperatura corpórea, e assim conseguem regular a própria temperatura. E nós temos os animais, como aqui temos esse bem-te-vir, também temos animais ectotérmicos, cuja produção de calor metabólico não é o suficiente para aumentar a temperatura corpórea, necessitando de fontes externas de calor para aumentar a própria temperatura, como o caso desse lagarto aqui, brasileiro, o ameiva ameiva. E agora eu faço uma pergunta semelhante ao que eu fiz anteriormente, sobre homeotérmicos e piscinotérmicos. Répteis podem ser endotérmicos? Será que todo réptil é um ectotérmico? Não. Temos os casos muito interessantes na natureza e vou citar um deles aqui agora, que é um curioso caso de UTIU, uma espécie brasileira chamada Salvator merinae. É uma espécie que ocorre tanto em florestas como em áreas de cerrado e caatinga, e que ele possui um ciclo anual de atividade, em que no verão e na primavera, de setembro a março, eles vão estar em atividade, seja para forrageamento ou seja em atividade reprodutiva, enquanto que no outono e no inverno, de abril a setembro, eles entram em hibernação. Essa questão da hibernação é o termo que eu trouxe aqui para provocar um pouco vocês, porque muitos devem acreditar que a hibernação é um fenômeno que ocorre somente em mamíferos, só que existe muita discussão sobre isso. Quando eu falo de hibernação em répteis, estou falando de entrar em um estágio de torpor durante um período do ano. E o conceito de hibernação ele é muito discutido entre cientistas. Tanto é que muitos estabelecem que os únicos animais que hibernam são mamíferos com menos de 10 quilos. Mas e os ursos, que são, acho que, os mais conhecidos animais que hibernam? Alguns não acredito que sejam animais que hibernam porque eles acordam durante a hibernação, justamente para dar à luz às suas crias. Mas, enfim, voltando à questão do TIU, quando eu falo de hibernação, estou falando a entrar em estado de torpor. Se vocês consideram hibernação ou não, fica bem a critério. Então, acreditava-se que répteis até então são incapazes de manter uma temperatura corpórea maior do que a do ambiente, justamente porque eles não conseguem produzir calor metabólico suficiente para elevar demais a própria temperatura. E o que foi que esses pesquisadores, Tatessal e colaboradores, em 2016, observaram? Então, temos uma imagem aqui, primeiramente focando nessa questão durante os meses ao longo do ano. De janeiro a março, esses animais vão estar em período pós-reprodutivo. De março a maio, eles começam a entrar mais em suas tocas, começam a ficar mais refugiados. Enquanto que de maio a setembro, eles vão entrar em dormência. E de setembro a dezembro vai ser a estação reprodutiva deles, quando eles saem para se acasalar. Muito bem. Então, esses pesquisadores mediram a temperatura desses animais e também das suas tocas durante diferentes meses ao longo do ano. E podemos ir aqui, primeiramente, em janeiro, em que as bolinhas pretas representam a temperatura do TIU, a sua temperatura corpórea. As bolinhas verdes vão representar a temperatura da sua toca. E em laranja, teremos a temperatura na parte externa, sendo exposta à radiação solar. E eu gostaria que vocês focassem primeiramente nessa questão das 0 a 6 horas, quando os animais estão intocados, ainda não saíram para se expor ao sol. Em janeiro, no período pós-reprodutivo, a temperatura do tempo corporal dos TIUs é bem semelhante à temperatura das suas tocas. Esse padrão se mantém em abril ainda, sim. Novamente, em junho, a temperatura do TIU e da toca não é muito diferente. No entanto, em outubro, durante o seu período reprodutivo, temos um aumento muito significativo da temperatura corpórea desses animais em relação à temperatura da sua toca, aqui nas primeiras horas da manhã, e quando eles estão refugiados. E esse gráfico aqui mostra como essa diferença entre temperatura corpórea e temperatura da toca é muito maior e é diferente significativamente dos outros períodos do ano. E, ok, então
Por que que esses animais vão ter uma temperatura corpórea maior do que a do ambiente nesse período reprodutivo? Isso só pode ser por mecanismo de termogênese, por geração de calor metabólico. Só que existe a hipótese alternativa de inércia térmica, em que calor que eles absorveram do dia anterior ao se exporem ao sol ainda poderia estar sendo mantido nas primeiras horas do dia seguinte. Então, o que eles fizeram para lidar com essa hipótese alternativa? Eles pegaram um conjunto de animais, se não me engano, 8 TUs, e colocaram eles confinados em um ambiente isolado termicamente, sem nenhuma outra fonte de calor. E ao longo dos dias, eles observaram que essa diferença de temperatura corpórea para o ambiente ainda assim era mantida. Então, se não havia outras fontes de calor para eles se aquecerem, só podia significar que havia mecanismo de termogênese nesses animais. E nessa imagem aqui de infravermelho, mostra os TUs após uma ausência prolongada de calor solar. Essa foto mostra eles nas primeiras 6 horas, após até as 6 horas da manhã do dia, durante a estação reprodutiva, demonstrando termogênese. Percebo como a temperatura corpórea deles é muito superior à temperatura do ambiente, né, na sua toca. Mas pode ficar o questionamento. Por que unicamente durante a estação reprodutiva? Então, esse ganho de calor, logo no começo da manhã, pode favorecer a atividade reprodutiva desses animais, induzindo a gametogênese mais rápido e também a produção de ovos, por exemplo. Esse foi o caso de endotermia chamada facultativa em TUs. Mas só existe neles? Não. Existem outras espécies de répteis que possuem alguns mecanismos termorregulatórios que são típicos de endotérmicos. Outro caso são de algumas espécies de tartarugas marinhas, a tartaruga marinha de couro, que ela possui mecanismos de termorregulação muito semelhantes aos de aves e mamíferos. Prosseguindo, então. Ok, eu falei de endotermia e répteis, mas será que pode haver endotermia em anfíbios? Como o Fernando chegou a mencionar rapidamente na aula dele, para anfíbios é muito mais difícil você encontrar essa diversidade de mecanismos termorregulatórios, até por conta dessa dependência do ambiente aquático. E até onde se sabe, no momento, não existe mecanismos de termogênese muito sofisticados em anfíbios, assim como pode haver em répteis. Mas, claro, tudo isso pode mudar a partir de novos estudos. Mas trabalhos são necessários porque vai que possa existir uma espécie desse tipo em algum outro ambiente que ainda não foi explorado. Isso ainda está para ser descoberto, quem sabe. E agora eu passo para um momento menos teórico e mais reflexivo sobre o uso de algumas terminologias no contexto de termorregulação envolvendo répteis e anfíbios. São terminologias que eu já considero inadequadas ou ultrapassadas na ciência e que eu coloquei essa parte aqui nessa aula justamente porque ainda vejo muito recentemente, inclusive em trabalhos científicos publicados 2 anos atrás. E eu fiquei muito abismado com o uso dessas terminologias. Então, quais são elas, Patrícia? Primeiramente, sangue quente versus sangue frio. Warm-blooded versus cold-blooded animals. Quando a gente fala de sangue quente, costuma se referir a animais endotérmicos, como aves e mamíferos, nós, seres humanos. E quando se fala de sangue frio, é comum se referir aos ectotérmicos, répteis, anfíbios e peixes. E essa é uma denominação que existe desde a Grécia Antiga. E possivelmente surgiu porque acreditava-se que répteis mesmo, eles só conseguiam tolerar altas temperaturas se expor ao sol, justamente porque possuíam sangue frio. Porque só as empresas aguentariam altas temperaturas. Mas agora sabemos que isso não é bem verdade. E essa questão do sangue quente e sangue frio deu origem a uma série de misticismos envolvendo esses animais, como por exemplo o caso da salamandra, que ela era muito associada ao elemento fogo, desde civilizações antigas, passando pela Idade Média até a Renascença, em trabalhos de alquimia, em que acreditava-se que a salamandra representava o fogo, tal como as fênix. E uma possível origem para essa associação entre salamandras e o fogo é porque quando uma árvore pegava fogo, observava-se que as salamandras saíam dessas árvores. Então, eles acreditavam que as salamandras nasciam do fogo, quando na verdade as salamandras estavam apenas fugindo do fogo para se abrigar. Então, não tem nada desse tipo de ligação elemental entre a salamandra e o fogo. Então,
Será que répteis, anfíbios, são mesmo animais de sangue frio? Como eu falei para vocês agora há pouco, esses animais de sangue frio conseguem regular a própria temperatura com diferentes níveis de precisão, a depender da espécie. Temos espécies que realmente são termoconformistas, cuja temperatura corpórea realmente vai variar muito, junto com o ambiente, mas tem outras, como o demônio espinhento, cuja temperatura corpórea não vai variar muito além dos 33 graus Celsius. E eles conseguem manter essa faixa de temperatura interna semelhante a de vertebrados considerados os endotérmicos clássicos. E essa questão do sangue frio, animal de sangue frio, pode causar uma certa conotação negativa sobre esses animais, como se fossem animais de sangue frio, não, matam a sangue frio, sabe? Passa uma conotação negativa para eles. Ok, sangue quente e sangue frio, embora de certa forma inadequado, ainda é muito utilizado, não está tão longe assim da realidade, mas um conjunto de terminologias que eu vi sendo usada recentemente em alguns trabalhos de 2019 e que eu fiquei abismado por terem sido usadas foi a denominação vertebrados superiores e vertebrados inferiores. E o que mais me deixou surpreso por pesquisadores terem utilizado isso em seus trabalhos de publicação em artigos foi que revisores olharam esse trabalho e deixaram passar. Então, realmente são terminologias ainda utilizadas por alguns grupos de pesquisa. E qual é o problema dessa terminologia? Bem, quando se fala de vertebrados superiores e inferiores, associa-se inferiores os animais ectotérmicos, répteis, anfíbios e peixes, enquanto que os vertebrados superiores seriam aqueles de sangue quente, seriam os endotérmicos, aves, mamíferos, nós, os seres humanos. Mas o problema disso é que você passa uma noção errônea de que a evolução possui uma direção, um fim determinado, de como se um dia todos os animais ectotérmicos vão todos ser endotérmicos. Bom, vemos que na verdade não é bem assim a história na natureza. Que embora muitos desses animais não mantenham uma faixa estreita de temperatura corpórea, e alguns até conseguem, eles conseguem sobreviver seus hábitos. Eles possuem um conjunto de caracteres que permitem eles um sucesso reprodutivo em seus vários ambientes. E será que por eles não compartilharem dos mesmos mecanismos termorregulatórios que endotérmicos, isso torna eles inferiores como vertebrados? Claro que não. Então, essa questão da evolução direcional ainda é algo muito disseminado, mesmo entre cientistas, mas até na sociedade, como se a evolução tivesse um determinado fim, um objetivo final. Aqui temos uma imagem clássica para representar a evolução dos primatas, dos chimpanzés, até chegar em nós, seres humanos, quando sabemos que a evolução, não podemos pensar a evolução como se fosse uma escalada, em que os seres humanos, os endotérmicos, seriam apoteose, seriam clínicas da evolução. A evolução, na verdade, deve ser pensada não como uma escada, mas sim como uma árvore da vida, em que não existe um fim, não existe um ápice para ela. Ela não tem um objetivo. E todos os organismos que vivem, eles são igualmente evoluídos. Por isso é incorreto denominar um grupo como inferior ou superior ao outro, pois cada qual possui um aparato de caracteres que lhes permitem sobreviver em seus respectivos habitats. Então, certo, você falou que, Patrício, que sangue quente e sangue frio não são muito adequados e vertebrado superior e inferior ainda é muito mais problemático. Então, existe terminologia perfeita? Não. Não existe terminologia perfeita. Isso é algo que, dentro da academia, existe muita discussão sobre qual é o melhor conceito para representar um grupo de animais ou um grupo de variáveis fisiológicas. No trabalho recente mesmo, teve uma imensa discussão sobre qual o melhor nome para ser dado a um conjunto de variáveis fisiológicas. Então, isso é algo que cientistas sempre vão debater, qual é o melhor conceito. Mas enquanto não existe uma terminologia perfeita, conceito certo, existe com certeza aqueles mais adequados. E como vimos, ectotérmicos e endotérmicos, embora existam várias exceções na natureza, são conceitos adequados de serem utilizados. Pelo menos no contexto de que você está se referindo a mecanismos termorregulatórios. Quanto sangue quente e sangue frio já é um tanto mais inadequado, porque você está se referindo apenas a uma possível tolerância ao calor. Enquanto vertebral superior e inferior, não quero nem entrar em detalhes, né? Espero que depois disso vocês é, tomem mais cuidado com relação às terminologias que vão usar, não apenas em trabalhos científicos, mas até na própria divulgação.
Muito bem, passando desse momento meu de desabafo sobre essas terminologias, voltando agora para a parte mais teórica dessa aula, em que vamos ver como os animais conseguem, répteis e anfíbios conseguem trocar de calor, animais em geral conseguem trocar de calor com o ambiente ao seu redor. Bem, primeiramente temos a partir da radiação, como principalmente por conta da radiação solar, em que os animais podem se aquecer por meio da radiação solar direta, como esse lagarto aqui, que está se aquecendo, se expondo ao sol diretamente, mas podem também se aquecer por conta da radiação solar que é refletida por outros objetos, como, por exemplo, a poeira no ar ou por rochas próximas, que vai refletir essa radiação para os organismos próximos. Mas não apenas a radiação solar. Existe também a radiação infravermelha, que ela é irradiada não apenas por seres vivos, mas também seres inanimados, como essas rochas, que, no caso, nessa rocha aqui, que vai estar mais quente, ela vai transmitir radiação infravermelha para o lagarto, que está bem menos aquecido do que ela, enquanto que essa região sombreada dessa rocha aqui vai estar mais fria, ela vai passar a receber mais radiação infravermelha do lagarto. Muito bem. E em relação a essa questão da termorregulação por meio da radiação direta ao Sol, ou se expor diretamente ao Sol, muitas espécies de lagartos, que são denominadas heliotérmicos, elas termorregulam justamente se expondo diretamente ao Sol. Como exemplo, essa espécie chamada Copelglossum nigropunctatum, mas muitas espécies de lagartos vocês podem encontrar na natureza em rochas ou mesmo em troncos de árvores se aquecendo. Esse comportamento é chamado em inglês de basking, mas é simplesmente ficar tomando banho de sol. Certo. Outra forma de troca de calor com o ambiente é a partir da convecção, em que o animal ele vai perder calor para, para o ar, quando a temperatura do ar está menor do que a do animal, mas o inverso também ainda pode ocorrer. No caso, se a temperatura do ar estiver maior do que a temperatura do animal, esse animal vai receber mais calor do ar, se aquecendo. E essas trocas de calor por convecção ocorrem não apenas no ar, mas também na água. Condução é o simples contato físico com superfície em que o animal vai receber calor do substrato no qual está em contato. E ele pode controlar essa troca de calor controlando a área da superfície de contato com o substrato. No caso, algumas espécies de lagartos buscam se aquecer mais rápido, aumentando a superfície de contato com o chão. Assim, eles vão estar recebendo mais calor. E outra forma bem interessante de troca de calor é a partir da evapotranspiração, em que existe uma perda de calor do animal para o ambiente a partir da evaporação da água. Isso nós seres humanos, mamíferos em geral, muitos mamíferos, na verdade, estão familiarizados com essa forma de troca de calor justamente por conta da presença de glândulas sudoríparas na pele, que vão secretar água, o processo de sudorese, e essa água irá evaporar, carregando calor do nosso corpo para o ar, daí reduzindo a nossa temperatura corpórea. Certo, mas isso em mamíferos, nós, seres humanos, mas e nós? E os lagartos? Lagartos não possuem glândulas sudoríparas, então como é que eles vão perder calor por evaporação da água? Não apenas na superfície do corpo, mas também por meio do aparelho respiratório. Nós também perdemos água em forma de vapor por meio da expiração. Muitas espécies de lagartos conseguem regular a própria temperatura por meio dessa troca de calor. Como exemplo, essa espécie de lagarto do deserto, chamado de Sauromalus ater, em que ele vai conseguir regular sua temperatura corpórea justamente a partir da perda de água no tecido pulmonar. Certo, mas esse animal pode perder muita água do tecido pulmonar para o ambiente, tentando regular a própria temperatura corpórea. Ele não vai correr risco de desidratação se perder muita água? Sim, e ainda mais sendo no deserto, um ambiente árido. Então, o que é que vai acontecer? Durante o período mais úmido do ano, nos desertos, esses animais eles vão conseguir armazenar água em sacos linfáticos. Sacos linfáticos estão muito mais associados com a atividade imune, mas você pode também ter esses animais armazenando água nesse tecido durante esse período do ano mais úmido, justamente para que nos períodos mais áridos, quando tem bem menos água, eles conseguem usar essa água armazenada para regular a própria temperatura, por meio da troca de evapotranspiração.
Então, durante essa parte da aula que eu falei de algumas formas de troca de calor com o ambiente, falei alguns mecanismos termorregulatórios, mas quais seriam alguns outros utilizados? Eu vou citar alguns deles aqui para vocês, não todos que existem, porque existem vários, mas alguns bem interessantes, dos mecanismos termorregulatórios utilizados por ectotérmicos. Bom, primeiramente, falando de termorregulação comportamental, em que o animal não vai utilizar para mecanismos fisiológicos para regular a própria temperatura, mas simplesmente só com o seu comportamento. O primeiro exemplo que eu dou, retomando aquele lá do começo da radiação solar, é o aquecimento, que o animal vai simplesmente se expor aos raios solares para poder se aquecer. Digamos, por exemplo, esse lagarto que no começo da manhã está com uma temperatura corpórea de em torno de 30 graus Celsius, ele quer aumentar a temperatura dele. Então ele vai simplesmente se expor ao sol, se expor aos raios solares para aumentar a temperatura até chegar aos 37 graus Celsius. E daí você tem muitas espécies de lagartos heliotérmicos que vão agir dessa forma. Aqui. Segunda forma de termorregulação comportamental, a busca por refúgios. Ok, o lagarto estava se aquecendo demais e agora a temperatura corpórea dele passou dos 37, está ali nos 39, beirando os 40 graus Celsius. E é uma temperatura que é quase fatal para ele. Então ele precisa diminuir a temperatura corpórea. O que ele vai fazer? Se refugiar na sombra, onde está a temperatura bem menor, 35 graus Celsius. Onde ele vai diminuir a temperatura corpórea até chegar ali, próximo dos 35 graus. Isso é algo que também nós mesmos fazemos, se abrigar na sombra. Ok, mas uma outra forma bem interessante que eles usam para poder regular a própria temperatura é a partir do posicionamento em relação aos raios solares, em que, para poder diminuir quanto o corpo dele vai se aquecer, ele vai se posicionar o corpo paralelamente aos raios solares, reduzindo a superfície de contato desses raios solares com o seu corpo. Assim, ele pode reduzir a temperatura de 39 graus Celsius para 36 graus. Mas você também eles podem, caso queira aumentar a temperatura corpórea novamente, eles podem se posicionar perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus com os raios solares se expondo mais à radiação. Agora, um mecanismo bem interessante de termorregulação é em relação ao controle da pigmentação que alguns animais podem ter, em que o clareamento e escurecimento da pele vai controlar a taxa de radiação absorvida, porque, como sabemos, a cor preta ela vai absorver muito mais radiação, enquanto que a cor branca ela vai refletir mais radiação. Então, a cor preta ela vai absorver muito mais calor. Um exemplo bem interessante é com as jiboias, a boa constrictor, que eu vou mostrar agora. Nesse trabalho aqui de Bobak e Sefman, de 2010, que foi que eles verificaram? A alteração fisiológica da coloração em algumas jiboias. Eu gostaria de fazer uma certa adenda aqui em relação à alteração fisiológica. A alteração fisiológica da pigmentação, vou estar me referindo ao controle do posicionamento do pigmento de melanina, aquele que vai dar cor preta na pele, dentro dos melanóforos, que são as células de pigmentação. Então, quando fala de alteração fisiológica, é uma alteração da coloração que ocorre de minutos a horas. É uma alteração muito rápida e vai ocorrer justamente por diferença no posicionamento desses pigmentos nas células. Mas você também pode ter alteração morfológica da coloração, que demora de dias a semanas para ocorrer e é mais lenta. E vai ocorrer por conta da mudança na concentração dessa pigmentação e na quantidade de melanóforos na pele. E vai estar muito associado a alterações sazonais. Então, o que foi que esses pesquisadores observaram? Aqui. Essas duas jiboias aqui, durante o dia, nas manhãs, vão apresentar uma coloração muito mais escurecida. Enquanto que, à noite, elas vão passar a ter uma coloração bem mais clareada, bem menos escura. São colorações que vão variar ao longo do dia. Não sei se algum de vocês já tiveram contato com jiboias, mas realmente isso acontece. A coloração dela vai alterando ao longo do dia. Eu mesmo criei uma durante algum certo tempo. E isso possivelmente vai estar associado com a questão termorregulatória, que durante o dia eles vão apresentar essa coloração mais escura para absorver mais calor e assim poder se aquecer mais rapidamente, enquanto que durante a noite, quando não tem essa radiação solar tão intensa, elas vão ficar mais claras. E acredita-se que essa mudança na coloração está associada também com uma variação circadiana ao longo do dia,
de certos hormônios. Ok, passando agora para um outro ponto, mais relacionado à fisiologia também, sobre a indução da febre em ectotérmicos. Tal como endotérmicos, quando infectados por algum patógeno, répteis e anfíbios também devem elevar a temperatura corpórea para sobreviver. Só que eles não possuem muitos não possuem o mesmo mecanismo de termogênese como os endotérmicos. Então, como é que eles vão conseguir induzir a febre no seu organismo? Pelo mecanismo que chamam de febre comportamental. Como é que isso vai ocorrer? Nesse trabalho aqui de Moretti e colaboradores de 2019, eles pegaram espécies de Rhinella ornata, é um tipo de sapo cururu, e colocaram em um ambiente que existe um gradiente térmico de em torno de 19 graus Celsius ali, até próximo dos 27 graus Celsius. E esses animais, em torno de 9, ainda juntos, ficavam ali em torno de gradiente próximo de 19 graus Celsius. Então, essa temperatura corpórea refletia essa temperatura no ambiente que eles estavam. No entanto, após 24 horas, esses animais foram divididos em dois grupos. Um grupo que foi injetado com uma solução salina, um grupo controle, na qual eles não esperavam que fosse exercer qualquer tipo de efeito, e um grupo que foi injetado com LPS, que é uma molécula que pode ser usada como estímulo inflamatório, simulando a infecção por um patógeno. E esses animais que foram injetados por esse estímulo inflamatório passaram a se aproximar do gradiente térmico mais próximo de 27 graus Celsius. Então, sua temperatura corpórea passou a ficar muito maior, ali em torno de 23 graus Celsius, enquanto os animais injetados com salina não mudou muito do que tinha antes. Então, por meio dessa febre comportamental, se aproximando de fontes de calor, quando estão infectados por um patógeno, eles conseguem lidar com essas infecções. E agora falando de um caso muito interessante no que se refere à termorregulação, que vai ser utilizado não apenas mecanismos comportamentais, mas também fisiológicos, é o caso das iguanas marinhas de Galápagos. É muito da hora, são os únicos lagartos marinhos do mundo. E elas conseguem ficar submersas por até 30 minutos na água, buscando alimentos, muitas vezes se alimentando de algas presentes nas rochas. E como é que é a história delas? Os machos são bem territoriais e frequentemente se disputam por espaços sobre rochas para se aquecerem, como estamos vendo aqui nessa foto. Só um problema. Elas vivem sobre rochas de lavas, que por serem pretas, facilmente vão absorver a radiação solar e se aquecem bastante. E ao meio-dia, essas rochas atingem temperaturas muito altas, podendo até mesmo ser letal para essas iguanas. Mas justamente para evitar perder seu espaço e terem que lutar contra as iguanas novamente, elas conseguem tolerar essas altas temperaturas das rochas. Mas como é que elas fazem isso? Que mecanismos são empregados? É o que vamos ver agora. É um conjunto de mecanismos comportamentais e fisiológicos, em que elas vão se expor paralelamente aos raios solares, como estamos vendo aqui, e também elas vão levantar um pouco a parte da frente do seu corpo, criando uma sombra aqui na região ventral, permitindo a passagem do ar frio nessa região ventral, que vai resfriar essa região. Então, esses animais vão se aquecer, que vai levar a uma vasodilatação cutânea, vai expandir os vasos sanguíneos, e esse sangue aquecido será transportado pelo corpo até chegar lá na região ventral, e esse sangue aquecido vai perder calor para o ambiente, pelo ar frio e também por conta da região sombreada. Então, o mesmo mecanismo que vai aumentar a temperatura corpórea desses animais, que vai ser a vasodilatação cutânea, também vai levar à redução da sua temperatura, perdendo calor para o ambiente por conta desse posicionamento deles bem interessante. E é isso, pessoal. Dúvidas, traumas, sugestões, estou aberto a elas. Aqui estão as referências.